Infelizmente, Santa Catarina já registra 4 feminicídios em 2024. Isso sem contar as várias tentativas. A violência doméstica precisa ser discutida, falada, combatida, evitada. Não dá mais para aceitar que mulheres estão sendo mortas assim. E o que vem acontecendo neste ano reflete o que já havíamos acompanhando nos últimos anos. O número de feminicídios mantém um padrão em Santa Catarina desde 2019, oscilando pouco entre 55 e 57 mulheres mortas no contexto de violência doméstica por ano. Em 2023, foram 55 vítimas, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública aqui de Santa Catarina. E uma das formas de combater isso é com informação, orientando nós mulheres a buscarmos relacionamentos saudáveis, para ensinar nós mulheres a denunciar antes que seja tarde demais. Para essa conversa tão importante, eu recebo hoje a psicóloga Daniele Silva, pós-graduada em violência doméstica, especialista em relacionamento abusivo. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Daniele, um assunto necessário. A gente nunca é demais falar sobre o tema, tendo aí esses números tão altos, não só em Santa Catarina, como no Brasil todo. Daniele, como que a gente pode perceber que se encontra num relacionamento abusivo? Primeiramente, a gente tem que entender que uma relação abusiva, ela se inicia de uma forma muito tranquila, muito carinhosa, né? A gente tem um termo que a gente usa muito, que é o love bombing, né? Que é o bombardeio de amor. Então, essa pessoa, ela é insistente, ela demonstra tudo que você gostaria de ouvir. Então, você acha que encontrou ali uma pessoa perfeita, né? Então, a gente acaba ficando um pouco confusa. Então, tá tudo certo, tá tudo legal, mas de repente, né, depois de alguns meses, aí isso pode variar de uma relação para outra, essa pessoa começa a apresentar alguns comportamentos, né? Então, ela começa, por exemplo, né, não que sejam só esses comportamentos, né, mas o controle da roupa, das redes sociais, da senha do celular, um cuidado excessivo, que horas você vai sair, com quem, né, começam ali algumas narrativas sobre a família da pessoa também, que daí a gente vai entrar no isolamento social, né, então tem todos esses fatores que a gente tem que estar prestando atenção, tá bem atenta para entender o que está se iniciando ali dentro, né, porque é muito difícil realmente, porque tá tudo certo. Tá tudo bem e de repente começam esses sinais muito sutis, né? Agora, quando você comentou, né, esse love bombing, né, que acaba esse bombardeio de amor, é como se fosse a paixão, né, que acaba cegando muitas vezes a vítima. Então ela fala, não, ele cuida de mim ou ela, enfim, né, a gente fala de relacionamento abusivo aqui, não necessariamente homem e mulher. Acontece em relações homossexuais, heterossexuais e outros tipos de relações também, sem ser uma relação de amor, né, com um namoro ou um casamento, né? Pode também acontecer entre um avô e um pai, também pode acontecer, né, esse relacionamento. Exatamente, abusivo. Vanessa. Eu costumo dizer assim para as minhas pacientes, relacionamento abusivo pode acontecer em todas as relações. Então, aonde a gente tem relação humana, pode existir uma relação abusiva na família, no trabalho, né, com as amigas, com os amigos. Então, ela não é exclusiva do amor romântico. Se a gente olha as estatísticas, claro que acontece muito mais nas relações amorosas, mas em todas as relações, se a gente não tiver esse cuidado, pode acontecer sim, é um ciclo, né? Nesse caso, a gente relacionou o relacionamento abusivo com o amor romântico, né? Porque muitas vezes é o começo da violência doméstica, o relacionamento abusivo. É o que leva muitas vezes, né, à violência doméstica e a casos de feminicídio, como a gente vem acompanhando e testemunhando. Como que a gente alerta ou como a gente percebe? Você diz, muda o comportamento, como essa pessoa ela se torna mais protetora muitas vezes. Como que a gente, no dia a dia, percebe isso e pode dar um estalo para que as coisas não estão indo bem? Sim. E isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atenta, que é a relação que a gente tem com a gente mesma. Como eu me sinto nessa relação, Vanessa. Então, como eu me sentia antes, como eu tô me sentindo agora. Eu tô mais chorosa. Sabe aquele brilho que a gente fala, né? Chega nos lugares, a gente tá feliz, você tá bonita, com né? energia. Tá alegre. Geralmente esse homem aniquila isso. Então, o que tá acontecendo comigo? Que eu tô mais chorosa, eu tô mais triste, não tô querendo ver minhas amigas. Então, a minha dica, né, para as mulheres em geral, aí para as pessoas é como você se sente nessa relação, como era antes de você entrar nesse relacionamento.
Daniele, você hoje é especialista no assunto e passou por isso, passou por um relacionamento abusivo. Você poderia compartilhar com a gente a tua história? Com certeza. Eu vivi uma relação abusiva, ela era de uma violência psicológica e moral, porque quando a gente fala de violência, a gente está falando da violência sexual, patrimonial, moral, física e psicológica. Então a gente tem que entender também que tem essas violências todas. A que eu vivi era uma violência psicológica e moral. Foram longos 3 anos aí, né? Mas eu consegui me libertar depois de uma amiga ter falado, olha, o que é isso, né? Não tá meio estranho, né? Você tá sempre chorando, o que tá acontecendo com você? Você não era assim, não tava tomando banho direito, eu tava bem deprimida. Então eu cheguei a ir para terapia, né? Era estudante de psicologia na época, isso não é muito abordado na faculdade, por incrível que pareça. E quando eu cheguei na terapia, a minha psicóloga falou, Dani, é uma relação abusiva isso que você está vivendo, a tua autoestima está super baixa. E aí eu comecei o processo, que é de formiguinha, né? Demorei 1 ano para romper aquela relação, mas eu consegui. Né? É possível, acho que essa é a palavra da nossa entrevista, né? É possível ter uma vida saudável, leve e feliz. Daniele, você me chamou muito a atenção, né? A gente precisa perceber como nós estamos diante daquela relação. É muito mais com a gente do que com o outro, né? Se o nosso comportamento está mais frágil, mais delicado, como você falou, mais chorona, mais triste, deprimida, aquele também é um alerta. Muitas vezes a gente se preocupa com sinais que o outro vai manifestar, né? Mas o que ele faz a gente sentir também é muito importante, né? Esse também é uma boa observação para quem está acompanhando a gente? Com certeza, é o autoconhecimento, né? Então, como é importante, aí a gente vai falar, claro, né? Tem toda uma complexidade, né, Vanessa? A nossa infância, a nossa autoestima, e muitas vezes nós mulheres, a gente não foi criada para olhar para esses lugares, e a rotina também leva a gente para isso, né? Então é muito difícil ter esse start, esse autoconhecimento de se perceber. Muitas vezes uma situação de ciúmes passa por estar na correria, na outra vez ele me deixou triste, passa, né? E aquilo dali vai se somando, né, ao longo do período. Aí também atuam as chamadas crenças limitantes, que é aquilo tudo que a gente, né, herdou, né? Foi ouvindo. Muitas vezes essa mulher que está num relacionamento abusivo até manifesta para alguém, ou para uma tia, para a mãe, para a avó, que não está muito feliz, que está triste, que aconteceu alguma situação, aí vem às vezes um comentário, mas ele cuida de você, mas ele mantém a casa, né? Isso tudo também faz com que essa vítima se sinta desencorajada em continuar lutando, né? Com toda certeza, a gente tem várias crenças aí limitantes, e a gente tem a crença limitante culturalmente falando, e tem as nossas crenças psicológicas que a gente também cria, né, no decorrer dessa relação. Então a gente tem aí crenças de que precisa estar nessa relação, precisa prover, né, para esse homem sexualmente, senão ele vai procurar na rua, como vai dar conta com as crianças, né, que às vezes tem filho dentro dessa relação. Então com essas crenças que a gente vai nutrindo, mais as nossas, né, de eu vou ficar sozinha para sempre, nunca ninguém vai me amar do jeito que eu sou, né, porque esse agressor ele acaba implantando algumas crenças na cabeça dessas mulheres também. Então todas essas crenças alimentadas junto com as nossas distorções de pensamentos que a gente tem, fazem com que a gente mantenha para além da dependência emocional, às vezes da financeira, enfim, né? N situações. N situações. Daniele, continua aqui com a gente. A Daniele vai continuar aqui no Ver Mais e vai poder responder também algumas questões, se você quiser participar. De repente você aí identificou alguns sinais, acontece isso na sua relação? Tomara que não. Ou já passou por algum tipo de relacionamento abusivo ou violência doméstica mesmo? Te convido a compartilhar com a gente a sua história. Não precisa se identificar, a gente não quer expor ninguém, mas esses depoimentos podem fortalecer muitas outras mulheres que passam por isso. Vamos fortalecer essa corrente de informação, ajudar a combater essa violência juntas. O nosso número de WhatsApp, você pode participar por ele que está aparecendo na tela, 479-8871-9831. Estou esperando a sua participação. A gente está aqui com a presença da psicóloga Daniele Silva, que é pós-graduada em violência doméstica e está conversando com a gente sobre os sinais, né? Se a gente de alguma forma pode ter mais conhecimento, evitar, perceber alguns sinais. E aí a gente conversava no intervalo, Daniele, vamos compartilhar com o nosso público da questão da vítima se sentir sempre a culpada. Como que é isso no teu consultório, quando você faz os atendimentos, tem muito esse perfil? Muito, Vanessa. Eu costumo dizer que a culpa é substantivo feminino.
A gente chega, vai fazer esse acompanhamento, esse primeiro acolhimento, a culpa que uma sociedade muitas vezes coloca, né, da mulher ali tendo que dar conta de tudo, e o que esse agressor também implantou ali, né? Então, você é a culpada por eu ter te traído, que, né, traição também é um abuso. Você é a culpada pelos conflitos, você é a culpada porque eu briguei com você e te empurrei, a culpa foi tua. Então, imagina você estar dentro de um ciclo, dentro de uma relação em que está sempre acontecendo isso, né? Você é a culpada, abusadores não se responsabilizam. Então, essa culpa implanta ali dentro, né? E o que a gente faz com essa culpa quando ela chega? E aí a culpa é o quê? Uma emoção. A gente precisa contestar ela, né? Acolher, entender por que ela tá ali, mas contestar. Faz sentido realmente eu estar me sentindo culpada, mas como que a gente vai diminuir também? Conversando, né, Vanessa? A gente precisa falar sobre o que a gente vive com as pessoas que a gente confia, para escutar outras coisas que não só aquilo né, da nossa relação, de dentro de casa. Então, quando a culpa chega, é o momento de olhar para ela, contestar e compartilhar com os outras, né, para escutar uma coisa diferente, uma reflexão diferente. Outra crença limitante que eu imagino que você deve ouvir muito em consultório também é aquilo que a gente ouviu, cresceu ouvindo, de que o amor tudo suporta, né? O amor, né? Embaixo do guarda-chuva do amor se aguenta muita coisa, né? E não é bem assim quando a gente está falando, né, de relacionamento, e é aí que o relacionamento abusivo se aproveita, né? É desse amor mesmo, né? Para se esconder. Sim. E culturalmente, se a gente for analisar a nossa infância, principalmente, né, Vanessa, eu pelo menos cresci assim numa família em que o amor era dolorido, em que era difícil, que tinha que correr atrás, batalhar, né? A gente chega na adolescência, é legal aquele que faz doce, né? E a gente acha aquilo muito romântico, a gente romantiza aquilo de estar correndo atrás. E aí que começa a violência, né? Porque ela se escala. Ela não começa com um tapa ali, né? Ela começa com um doce, eu te esnobo, faço tratamento de silêncio, não te respondo, né? Então todas essas crenças a gente vai carregando, não visualiza elas, né? Não reflete sobre elas, alimenta elas, na verdade, e aí tudo fica muito normal, né? Mas amor não dói. Se doer, idolatria, dependência emocional, apego, mas amor não é. Amor não é. Amor, ele existe dentro de uma relação saudável quando existe esse amor próprio, principalmente, né? Muito do que a gente falava no primeiro bloco também está relacionado a amor próprio. Começa por aí, dessa mulher saber o que quer e o que não quer, né? O que quer manter afastado. A gente tem participação do público, Daniele. Vamos ver a mensagem que mandaram pra gente? Já está no ponto, o pessoal da produção. Aqui, ó, a Mônica. O que adianta se a justiça não faz nada, nem com medida protetiva, só quando matam, daí faz alguma coisa e olhe lá. É muito triste isso, que esses homens não sabem perder. Mônica, eu concordo completamente contigo, é muito triste. E lendo a tua mensagem, a gente vê vários desafios, né? Além de ter percebido o relacionamento abusivo, de muitas vezes ter sido vítima de violência doméstica, ainda precisa, mesmo afastada desse agressor, ficar lutando contra ele, né? Porque depende de órgãos de segurança e tudo mais. Existe também essa situação relatada pelas tuas pacientes, Daniele? Muito, Vanessa, muito. É esse lugar em que a medida protetiva, muitas vezes, estatisticamente, parece que ela não dá conta, eu percebo isso. E aí eu tento auxiliar, assim, as mulheres de alguma forma, que a gente acaba ficando revitimizada, né? Que é quando a gente é uma vítima, vai lá e a vítima também, às vezes, de uma política pública, né? Mas a minha mensagem para a Mônica é: Mônica, se você conseguir procurar o CRAS aqui da região, do bairro que ela tiver, do Garcia, da Vila Nova, né? O CRAS é um centro de referência e assistência social. Lá eles têm suporte psicológico, né? Tem assistente social e eles podem te encaminhar. Lá em alguns CRAS também tem jurídico, né? Não consigo dizer de certeza se nos CRAS daqui de Blumenau tem, mas de procurar um pouquinho mais de ajuda, insistir um pouco mais, porque quando a gente está falando disso, Mônica, a gente está falando da nossa vida, né? Então, se você conseguir, se tem energia aí, luta um pouquinho mais, vai, busca o CRAS, busca a Corregedoria da Mulher aqui de Blumenau, eles têm um WhatsApp também, tenho certeza que eles vão conseguir te orientar um pouquinho mais para além da medida protetiva. As mulheres, e a gente está focando hoje mais em mulher, embora a gente já tenha esclarecido o relacionamento abusivo, né, e tem qualquer tipo de relação humana, como a Daniele comentou, as mulheres precisam de informação. Informação começa em TV aberta, falando desse assunto, você procurando um profissional, psicólogo ou outro profissional que possa te auxiliar
com leitura também, né, Daniele? Sim. Inclusive, vim aqui hoje com esse livro super especial. Gosto muito de autoras brasileiras, né? A gente precisa... É sempre bom valorizar. A gente precisa valorizar as nossas mulheres ao nosso redor, né? Essa é uma autora que viveu uma relação abusiva, assim como eu, sobreviveu, né? No caso dela, ela tem filhos com o agressor, então uma barreira um pouquinho maior, e ela fez uma limonada bem boa com esses limões. Esse livro é um guia fantástico. Gabi sabe, eu nunca li esse livro. Abuso, Guia Prático, Como Identificar e Se Libertar de Relacionamentos Abusivos. Dica de leitura importante para quem está querendo absorver todo esse tipo de conhecimento, né, e poder se enxergar, né, nessa batalha de se manter bem, feliz, saudável. Daniele, a participação do público continua, a pessoa está mandando muita mensagem, fico feliz, agradeço cada um de vocês, cada uma que está mandando mensagem. Boa tarde, estou assistindo a entrevista e passei por tudo isso por 25 anos. Apanhando e sendo traída, e mais fui torturada psicologicamente, ele quase me matou, mas graças a Deus consegui sair viva. Olha, a gente não tem o teu nome e eu agradeço demais a tua participação. São com depoimentos assim que a gente consegue encorajar outras pessoas, né, Daniele? É muito duro ainda a gente ver que uma mulher passou por tudo isso, por 25 anos, é muito tempo, né? É muito tempo. A nossa saúde está em jogo quando a gente fala desses relacionamentos, então não dá para se demorar. Quando a gente percebe que está acontecendo aquele radar que apita dentro da gente, o que é esse mal-estar, o que é esse pensamento, esse insight que teve quando está com essa pessoa, olha para isso, não insiste muito, é a nossa saúde que está em jogo, né? E infelizmente tem muitas, eu vejo ali no Instagram, muitas e muitas mulheres, e a gente está com o nosso trabalhinho de formiguinha, aqui também, né, Vanessa, todo dia, e quanto mais informação a gente conseguir passar por aí, melhor vai ser, e tirar essas mulheres desse ciclo, né? Claro. Daniele, hoje você está nas redes sociais, compartilha essas informações, como que está a rede de apoio e que pode ajudar a fortalecer essas mulheres a ter mais conhecimento, mais informação? Elas podem chegar ali no meu Instagram, ele tá aberto, elas podem falar no direct, né? Eu não consigo às vezes responder na hora, mas eu tô sempre disponível ali para dar esse apoio para elas. Eu tento também fazer um acolhimento de passar para projetos, né, sociais, passar políticas públicas, mas principalmente a gente precisa trilhar o nosso caminho. Então, tô sem rede de apoio, maravilhosas, vamos lá, vamos encontrar quem é aquela pessoa que eu me distanciei, consigo procurar uma psicóloga, porque psicóloga é rede de apoio também, consigo numa clínica escola da minha cidade, na universidade, né, consigo ir para a unidade de saúde. Aquela amiga que se afastou e a gente às vezes não entende o motivo, né? Buscar ao máximo essas informações. Às vezes é uma mulher que não tem mais a mãe, não tem mais com quem contar de parente, mas busquem as amigas, busquem os órgãos públicos da sua cidade. Daniele, tem mais mensagem, vamos aproveitar. Quem mandou é a Vanessa, minha xará, a Vanessa do Progresso, sobre tema relacionamento tóxico. Eu vivo 8 anos nisso, total inferno, até que um dia eu decidi dar um basta, seguir vida. Fácil não foi, levou ao longo 3 anos até ser humano aceitar e me deixar em paz. Hoje eu tenho paz, vivo bem e feliz. Que bom, Vanessa. Sinto que larguei correntes naquela relação, só que hoje vejo que ela me deixou alguma situação, me estresso fácil, certos gritos me irritam. Hoje vejo que precisa mais ser falado sobre o assunto. Vanessa, por isso que a gente quis trazer esse tema, tá? Falar muito sobre o assunto, porque embora ela tenha conseguido se desvencilhar, né? E hoje ela mesma se percebe que ela ficou com algumas marcas dessa relação. Essas marcas precisam ser tratadas também, né, Daniele? Precisam ser tratadas. A gente fica, às vezes, não com um trauma, que é o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, mas a gente fica com alguns rastrinhos psicológicos ali, né? Algumas emoções desadaptativas que ficam desreguladas, dificuldade, como a Vanessa comentou, dificuldade de lidar com estresse, então vai ficar mais irritada, porque a gente libera muito cortisol, que é aquele hormônio do estresse quando a gente está dentro da relação. Então, né, ficam ali umas conexões neurais que não estão batendo muito bem, né? Desregulou o nosso emocional. Então, precisa fazer um tratamento para olhar para esse emocional, com toda certeza. Vanessa, agradeço demais o teu depoimento, a todas as mulheres que estão mandando mensagem, estão compartilhando, abrindo o coração para falar de um assunto que é tão difícil, mas que a gente já entendeu. A gente precisa ter coragem para falar dele, a gente precisa conversar sobre ele com uma amiga, com quem está perto, com uma vizinha.
criar uma rede de apoio, né? Daniele, a gente está encerrando a nossa entrevista, deixa o último recado sobre esse tema, faz um último alerta para que essas mulheres possam se enxergar e se encorajar fortes para lutar contra essa violência que a gente está vendo aí todos os dias. A gente evoluiu até aqui em bando. E a gente está muito fraco de relacionamento, a gente está se distanciando das pessoas. Então, se você se distanciou de pessoas que você ama, busque essas pessoas, busque se aproximar. Se você se sentir à vontade, fale sobre o que você está vivendo, peça sigilo, né? E quem está perto dessas pessoas, não julgue, apenas acolha, porque senão você vai afastar essa pessoa. E trilha a tua caminhada. A gente precisa trilhar a vida que a gente quer viver, a gente precisa ter uma vida que vale a pena ser vivida. E isso é possível, mas a gente precisa ir em busca desse lugar. Isso é possível. Daniele, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Adorei ter você aqui esclarecendo, adorei a participação do público. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada também.